Testes em sensor MAP, o sensor que assombra muitos mecânicos no dia a dia, na hora de executar os testes, não sabe por onde, não sabe interpretar os parâmetros, e tudo isso vou mostrar para vocês hoje aqui na prática, para vocês entenderem primeiro lá da técnica ECS, como é que funciona o sensor MAP na motocicleta, ou seja, no seu funcionamento da injeção eletrônica. Primeiro, localizado na unidade, acoplado ao corpo de injeção eletrônica, tá? A sua função, tá? O sensor MAP é um sensor que gerencia a pressão do ar no coletor de admissão, ou seja, no duto entre a borboleta e a válvula de admissão. Seja a pressão negativa, que nós chamamos de vácuo, ou na pressão positiva, que é, no caso, a pressão atmosférica. Ele faz parte da unidade híbrida de sensores. Por que unidade híbrida? Porque é um sensor 3 em 1, localizado no corpo da injeção eletrônica. O MAP é um sensor ativo que recebe alimentação diretamente da central eletrônica ECM. Ele é caracterizado por uma membrana de silicone resistiva dentro dele. De acordo com a mudança da sua curvatura sob determinada pressão ou determinado vácuo, ele sofre alterações de resistência em sua estrutura. Com isso varia a sua tensão de saída para a central eletrônica identificar a variação. Então, vamos ao slide 2. Aqui ele está localizado, o sensor MAP, dentro da unidade de sensores, tá? Esse é um desenho, ali está o diafragma de silicone que eu falei para vocês, a entrada do vácuo, né, ou seja, da pressão ali, que vai gerar dentro do seu coletorzinho, e é ali que ele faz todo o trabalho. Detalhes técnicos, porque você só consegue dominar a injeção eletrônica a partir do momento que você conhece o princípio de funcionamento de cada componente. Quando você domina a técnica ECS, que é justamente isso, entender e compreender como que determinada peça faz o seu trabalho na injeção eletrônica, fica muito mais fácil para você identificar os problemas no dia a dia. Quando chega uma motocicleta falhando, por exemplo, o sensor MAP, ele é muito conhecido pelos mecânicos por ser um componente problemático, principalmente na linha CG 160, onde eu vejo muitas reclamações desse sensor. Um detalhe importante, tá, que não pode passar em branco aqui, essa peça se chama unidade de sensores, ele não é o sensor MAP. O sensor MAP, ele está localizado aqui dentro, mas essa peça fundamental na injeção eletrônica, ela não se diz a respeito somente do sensor MAP. Então, é a primeira coisa que você, como especialista, um técnico de verdade, não pode mais chamar esse cara aqui de sensor MAP. Você tem que chamar esse cara aqui de sensor híbrido ou de unidade de sensores, tá? Lembrando que o sensor MAP está localizado aqui. Eu vou mostrar mais detalhes. Eu vou mostrar exatamente aonde fica localizado o sensor MAP dentro da unidade de sensores, tá? Então, por que eu falo isso? Nós, como mecânicos, técnicos, mecânicos, expert de verdade, a gente precisa ter uma postura de profissional, ou seja, chamar as peças da maneira do nome correto, né? Você passa mais confiança e mais credibilidade em frente ao seu cliente, principalmente quando você pega um cliente bem informado. Sempre entender, são 4 passos para você dominar o teste em qualquer sensor da motocicleta. O primeiro passo é você entender como que o sensor trabalha. Nesse caso do sensor MAP, foi o que eu falei para vocês anteriormente. O sensor trabalha através de um diafragma de silicone, onde ele faz a leitura do vácuo ou da pressão atmosférica. Então, assim que ele trabalha. O segundo passo
é uma pergunta, na verdade, que você deve fazer para você mesmo. Por que o sensor faz esse trabalho? O que a central eletrônica vai resolver ali na hora do seu funcionamento com a informação do sensor MAP, tá? Essa é a segunda mais importante, que você sempre deve se fazer os testes de uma maneira eficiente. A partir do momento que você entende o passo 1, 2 e 3, que é como que o sensor trabalha, por que o sensor faz aquele trabalho e quais os parâmetros de trabalho desse sensor, pronto. Agora você só precisa aprender a fazer os testes. Lembrando que os testes não é apenas você verificar um principal parâmetro. É sim você analisar os parâmetros que a ferramenta vai te dar para que você consiga entender e compreender o que está acontecendo em determinado momento de funcionamento naquela motocicleta. Só assim vocês vão conseguir dominar a injeção eletrônica. Mas fique tranquilo que para isso nós temos um método que se chama método injeção expert. E lembrando, hoje eu vou revelar para vocês como que a gente faz os testes de uma maneira fácil, que qualquer um pode fazer, e melhor de tudo, com a ferramenta mais barata que provavelmente você já tenha aí na sua oficina, sem precisar investir em ferramentas caras, empatar dinheiro em grandes equipamentos de 5, 10 mil reais. Negativo. Nós vamos ensinar isso tudo apenas utilizando o multímetro. Nós vamos utilizar também nesse teste uma ferramenta desenvolvida por nós, mecânicos expert, o PinoScan, onde esse PinoScan eu ensino os meus alunos a criarem do zero essa ferramenta incrível. Mas sem ela, também dá para você fazer todos os testes. Eu vou fazer das duas formas, utilizando o PinoScan e também sem ele, para que vocês possam ver que não é a ferramenta que faz um bom profissional, e sim o conhecimento que ele tem para operar qualquer ferramenta que ele tenha na sua mão. A partir do momento, então, que você domina esses 3 passos para você realizar qualquer teste em qualquer sensor, você vai para o 4º passo, que é executar os testes. Papel e caneta na mão, marca esses parâmetros, porque até hoje eu não vi professor nenhum revelando a tabela de parâmetros, a não ser nós. Então, os parâmetros desse sensor é o seguinte: ele vai de 0,5 volts até 3,41 volts. Esse é o padrão de trabalho. Onde 0,5 volts é o seu parâmetro quando ele tem uma baixa pressão atmosférica. Quando o sensor faz a leitura de uma voltagem maior, isso significa de que a pressão está mais alta dentro do coletor de admissão. Esses parâmetros são muito fáceis, né? Aqui, pessoal, nós temos o multímetro, né? A ferramenta principal que a gente vai utilizar aí nos testes. Aqui nós temos uma motocicleta com toda a injeção eletrônica funcionando, tá? Agora, nós temos aqui acoplado, mais aqui embaixo, a nossa ferramenta mecânico expert, que é o que? O PinoScan, tá? Uma ferramenta inovadora que faz um trabalho muito bacana aí na injeção eletrônica. Então, vou fazer primeiro os testes utilizando esta ferramenta, que é o PinoScan, para vocês verem ela em operação. Primeiro passo para você dominar qualquer teste no sistema elétrico é você saber aqui qual é a escala que você deve utilizar para realizar o teste. Isso daqui, pessoal, eu ensino para vocês lá no método Injeção Expert, nas técnicas VRA, que é onde eu ensino você a dominar o sistema da elétrica. Lembrando que para você, antes de fazer os testes no sistema da injeção eletrônica, você precisa conhecer e dominar o sistema elétrico da motocicleta, beleza? Então vamos lá. Como o que nós vamos testar é em volts,
a gente vai utilizar a escala de voltagem, corrente contínua, e como a motocicleta opera com uma bateria de 12 volts, a gente sempre, quando vai testar voltagem do sistema da injeção eletrônica, você vai utilizar a escala de 20 volts, beleza? Fechou. Então vamos lá. Já a ignição dessa motocicleta está ligada. Antes de você testar o sensor MAP, lembra que eu falei para vocês que ele fica localizado na unidade de sensores. A unidade de sensores é esse camarada aqui. Esse camarada aqui é a unidade de sensores. É a mesma que nós vamos testar aqui nesta motocicleta. O sensor MAP, ele fica aqui, ó. Estão vendo esse buraquinho aqui, ó? Este buraquinho é por aqui que ele faz todo o trabalho, tá? Então, o sensor MAP, como ele está na unidade de sensores, a gente primeiro vai testar se está chegando corrente na peça. Antes de qualquer coisa, você precisa se certificar que o sistema da unidade de sensores está funcionando perfeitamente. Então, vamos lá. Para você testar aqui se está chegando corrente na unidade de sensores, nós vamos utilizar aqui a ponta de prova positiva no pino 5 do pino scan, 1, 2, 3, 4, 5, e a ponta negativa no pino 4 do pino scan. Note no multímetro, por favor, ele está nos dando uma voltagem de 0,54, tá? Perdão, é no pino 6 e no pino 4. Aqui o pino 4 e 5 é para testar o sensor TPS, perdão. Então, no pino 4 e no pino 6, ó, vou travar a leitura, beleza? Então, ele está nos dando aqui 5,02, certo? 5,02. O que isso quer nos dizer? Aí é que eu digo que entra a parte da interpretação dos parâmetros, tá? Porque se ele está nos dando entre 4,75 nesse teste e 5,25 volts, isso quer dizer que a voltagem que está chegando na unidade de sensores está ok, tá? Esse é o primeiro passo. Agora, já que nós se certificamos que está chegando voltagem na unidade de sensores, a gente vai para o teste do sensor MAP, como eu falei para vocês. O sensor MAP, então, você vai testar ele com o negativo no pino 4 do nosso pino scan e o positivo no pino 27. Notem no multímetro, por favor, ele deu 2,63. Esse teste é do quê? 2,6, né? Esse teste é do quê? Teste de inspeção de voltagem, tá? É a inspeção da linha de alimentação da unidade de sensores, tá ok, tá? E aqui nós fizemos um teste que tá chegando alimentação normal para o sensor MAP, que o padrão deveria ser aqui do que, hein? 2,6 a 3,2, tá? Então, isso aqui quer dizer que o quê? Que tá funcionando normal dentro dos parâmetros pré-estabelecidos de fábrica. Se tivesse dando uma voltagem diferente, por exemplo, se a voltagem fosse menor ou se a voltagem fosse maior do que os parâmetros, a gente iria para outras inspeções do sensor MAP. Mas aqui é onde está o grande vilão da história. Geralmente, na maioria dos casos, você fazendo esse teste, você já consegue matar a charada do teste. Agora vamos fazer o teste sem a ferramenta que é o pino scan, tá?
Então, eu vou desligar a chave de ignição, conecto somente a central na sua fiação principal da motocicleta e vamos realizar novamente esse teste para você aprender como fazer sem ter o pino scan na sua mão. Desconectado o pino scan, vamos fazer o teste agora sem a ferramenta. Vamos utilizar aqui para realizar esse teste também, esse camaradinho aqui, ó, um alfinete, tá? O alfinete nós vamos conectar ele no pino 27 da central. Vou utilizar também aqui um grampo de cabelo para auxiliar aqui, que eu ainda não comprei a garrinha para o multímetro. Aqui eu vou conectar o positivo do multímetro. E o negativo nós vamos aterrar. Olha só. Deu o mesmo padrão de leitura, ou seja, 2,6. Está dentro do padrão. Então, pessoal, qual conclusão chegamos aqui? Não importa se a ferramenta que você tem é o pino scan, se a ferramenta que você tem é o multímetro, se a ferramenta que você tem é um osciloscópio, um scanner, seja lá o que for. O que importa é você saber interpretar os parâmetros de uma forma que você consiga realizar os testes com uma maestria só, tá? Então, pessoal, o sensor, a gente está utilizando aqui a escala de 20 volts, corrente contínua. Sempre que você for testar os componentes da injeção eletrônica na motocicleta, você vai utilizar a escala de 20 volts. E sempre corrente contínua. Por que 20 volts sempre? A bateria ela opera com 12 volts, ou seja, todos os testes fazendo na escala de 20 você consegue ter uma leitura precisa do sistema. Com a central conectada no chicote, utilize o conector ali para fazer as leituras sempre no pino 27, aterrando no chassi ou na própria bateria. Agora, com a chave ligada, quando você vai fazer esse teste, verifique sempre um nível de tensão. Então, como eu falei para vocês, ele vai variar ali entre 2,5 a 3,0, corrente contínua. Quanto mais próximo ele estiver dos 3 volts, mais próximo a moto está, mais próximo do mar você está.